E nós vamos trabalhar um princípio hoje importantíssimo na sua formação, segundo as Escrituras. Um dos fatores primordiais nessa formação, que contribui para boa ou má formação, são os relacionamentos. As pessoas às quais você convive. Por exemplo, quando uma criança nasce, o primeiro agente socializador dela é o pai e a mãe, a família. Então, a formação daquela criança que vem nua para o mundo, que vem sem processamento mental nenhuma, vai começar a ser preenchida pelo relacionamento que ela tem com o pai e com a mãe. Da mesma forma, a nossa formação depende dos nossos relacionamentos. E eles são responsáveis, em boa parte, por nossa formação. Muitas das características que você tem hoje, dos valores que você agregou, é fruto das pessoas com as quais você convive. Pai, mãe e principalmente amigos que têm tomado o lugar do pai e da mãe. Então, princípios bíblicos para o relacionamento dos jovens. Vamos falar das amizades dos jovens, para a sua formação, como mandamento e direção de Deus, com quem é que o jovem deve se relacionar. Vamos ver então o que a Bíblia fala. Quais são os tipos de pessoas que nós devemos nos relacionar? Primeiro, não podem ser ímpias. Então, para essa formação sua, é importantíssimo os seus relacionamentos. Jovem cristão, com quem que você pode andar? Com quem que você pode se relacionar? Quem pode estar no hall de amigos pessoais seus? O que a Bíblia diz que é lícito e que é proibido? Primeiro, você não pode andar na presença de ímpios. Se tem uma coisa que está matando a geração de cristãos atuais, é que a geração de cristãos atuais está se conformando com o mundo. Está abrindo as portas da sua casa para o mundo e para as amizades ímpias. E o texto que eu vou usar é o de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendai a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a luz e as trevas? Não vos prendais a um julgo desigual. A palavra do Senhor está dizendo que cristãos não podem ter comunhão, amizade com ímpios. Porque essas amizades serão importantíssimas na sua formação e elas poderão comprometer a sua formação. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: não vos prendai a um julgo desigual com os infiéis, com os ímpios. Não tenhais intimidade com os ímpios. Não tenhais amizade com os ímpios. Não tenhais relacionamentos profundos com os ímpios. E um grande perigo para a cristandade juvenil é que ela é detentora de muitas amizades ímpias, nocivas, que tem transtornado o seu caráter e que tem afetado a evolução do seu caráter por conta das amizades. Isso é gravíssimo. E tem muitos irmãos cristãos levianos que não sabem diferenciar o santo do profano. Você está em formação, e para sua formação salutar, jovem, você não deve andar na companhia de ímpios. Você não pode ter como melhor amigos ímpios. Você não pode abrir a sua casa, o seu coração, a sua intimidade para ímpios. Não vos prendais a um julgo desigual. Então, quando ele diz assim, que comunhão entre luz e trevas, que consenso é um templo de Deus e é o dos ídolos, que concórdia entre Cristo e Belial. Cristo e Belial podem ter algum acordo? Não, e se tiverem? Então ele está dizendo que a amizade ímpia demonstra pecado. É pecado eu ter intimidade com ímpios. É pecado eu abrir a minha casa, o meu coração e a minha vida íntima para ímpios.
Você não pode, meu irmão, na escola. Quantos de vocês são assediados por amizades ímpias? Quantos de vocês andam na companhia de pessoas ímpias? Quantos de vocês têm relacionamento entranhável no trabalho, nas repartições públicas, com ímpios? Então, o primeiro conselho para o jovem, para a sua formação: afaste-se dos ímpios. Feche a porta da sua casa para os ímpios. Delete do seu celular aqueles contatos ímpios. Eu não estou dizendo que não pode haver relação com ímpios. Compramos e vendemos, vivemos numa sociedade ímpia. Eu estou dizendo que não pode se ter uma relação íntima, próxima, profunda com os ímpios. Isso não pode haver. Isso é nocivo, isso é destruidor. Salmo 1 também diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra bem-aventurado quer dizer mais que feliz, triunfante, aquele que tem sucesso, que alcança felicidade. Então, feliz é o jovem que não anda no conselho dos ímpios. São ímpios que te aconselham, jovem? São ímpios que te influenciam? O ímpio que dita como você veste? O ímpio que fala como você tem que cortar o cabelo? O ímpio que diz como você trata tua mãe? É o ímpio lá na escola que decide como você anda? Você quer ter sucesso na sua formação? Você quer ser feliz? Bem-aventurado, feliz aquele que não dá ouvido a conselho dos ímpios. É tua amiga que te ensina como você veste, a tua amiga ímpia. É tua amiga que te aconselha como se relacionar com meninos. É tua amiga que te ensina, tua amiga ímpia, que te ensina como lidar com teus pais. Você vai ser o contrário da felicidade. Dor, tristeza. Bem-aventurado, mais que feliz, triunfante, aquele que não anda no conselho. Não são ímpios que me aconselham. Não são ímpios que ditam minha vida. Não são ímpios que ensinam como eu uso meu dinheiro, como eu me visto, aonde eu vou, como eu trato minha família. Não são ímpios que me influenciam. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Se deter no caminho dos pecadores é se envolver com pecadores. Estar onde eles estão, gostar de estar com eles. Se envolver onde tem ímpios. Eu gosto de estar sempre numa festa ímpia, eu gosto de estar num advento ímpio, eu gosto de estar nas atividades dos ímpios. Bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é se assentar? É aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que tem comunhão com o ímpio. Aquele que tem amizade profunda com o ímpio. Aquele que partilha das coisas do ímpio, conta uma piada imoral, ele ri. O ímpio está tomando ali um espumante, ele toma também. O ímpio fala de uma grife sensual, ele concorda, ele se assenta, ele comunga com aquilo. E a Bíblia proíbe expressamente isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Foge disso, jovem. Foge das amizades. Não se prenda num jugo desigual com os infiéis. Você não tem acordo, luz e trevas não andam junto. E se luz e trevas estão andando junto, então porque não é impossível. Então é trevas com trevas que estão andando junto. Então corte do seu ciclo de amigos todos os amigos ímpios. Delete, se afaste deles. Isso é extremamente nocivo, porque na sua formação vai contar muito aqueles que estão envolvidos nos seus relacionamentos. Já viu o ditado? Diga com quem anda e direi quem tu és. Tem certa verdade nisso. Não é assim? Os semelhantes se atraem, não é isso? Bandidagem atrai bandidagem, não é isso? Então, pecado. Lembra, e a Bíblia diz aqui, bem-aventurado aquele que não anda. E o que anda? Ele trará dores a você. Lembra da aliança do rei Josafá com Acabe? O rei de Josafá, o rei de Judá, e o Acabe, o rei de Israel. O Acabe era um tipo de um ímpio, casou com Jezabel, um monstro, um demônio. E Josafá, o crente, fez aliança com Acabe.
a Bíblia diz que ele quase morreu. Ele se estrepou, ele foi ferido. Ou seja, bem-aventurado aquele que não anda, feliz o que não anda com ímpios. Contrário de feliz, dores. Trouxe muita dor para o rei Josafá. Trouxe muitas dores, muitas complicações para o rei Josafá. Então você, jovem, se afaste das amizades mundanas. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Ou não vos conformeis com esse mundo. Não se conformar é não se submeter, não aceitar, não se sujeitar a esse mundo. Você não pode andar com os ímpios. E eu sei que a maioria estuda, faz faculdade, está no curso médio, no ensino fundamental, no ensino médio, até no superior. E está envolvido com uma gama de impiedade sem tamanho. Jesus disse, tudo bem, não os peço que tire do mundo, vai ficar no mundo. Mas do mundo não são. Os peço que os livre do mal. Tire essas influências negativas da sua vida. Delete dos seus contatos. Afaste-se. Você convive, porém não tem alianças nem intimidades. Este é o conselho para a juventude. Esse é um princípio para a sua formação, porque eles também são agentes socializadores, que vão formar seu caráter e a sua opinião. Isso deve ser feito por outros cristãos. Quais são os tipos de pessoas? Primeiro, não podem ser ímpios. Segundo, devem ser amizades cristãs. 1 João 1,7. Se andarmos na luz como ela é luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Então com quem que temos que andar? Outros cristãos. 1 João 1,7. Presta atenção então. Você está em formação. E nessa formação é importantíssimo os relacionamentos, porque eles contribuem, direto ou indiretamente, para a sua formação. Então esses relacionamentos não podem ser ímpios. Essas amizades, em hipótese alguma, deve haver com ímpios. Então quem devem ser as pessoas com quem eu devo me relacionar? Cristãos. Se andarmos na luz, como Ele é luz, temos comunhão uns com os outros. Cristãos andam com cristãos. Agora olha que interessante, sabe o que quer dizer a palavra comunhão? Vem do grego koinonia. Ela tem dois significados que se coadunam. Qual que é? Quais que são? Koinonia significa ter algo em comum e companheirismo, ok? Companheirismo e ter algo em comum. Eu sou companheiro daquele que eu tenho algo em comum. Isso é comunhão. Então, se eu tenho comunhão com a menina que xinga, fica, prostitui, bebe, eu sou companheira daquela que eu tenho algo em comum. Então eu devo ter algo em comum, que quem bebe, fuma, prostitui, entendeu? Agora o cristão, ele tem que ser companheiro daquele que tem algo em comum com ele. E o que pode ter a ver, o que pode ter em comum com um cristão? A justiça de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus. É isso que alguém deve ter em comum com você. O que eu tenho algo em comum com o Tiago? É que ele ora, eu também oro. É que ele ama a Deus, eu também amo. É que ele vai aos cultos, eu também vou ao culto. Então eu sou companheiro daquele que tem algo em comum comigo. Isso é koinonia, isso é comunhão. Então você tem que andar, ser companheiro de outros jovens que têm algo em comum com você. O Cristo que você serve, a santidade que você luta, o Deus que você ama, a justiça a qual você professa. Isso é comunhão, koinonia. Então você deve ter amizades cristãs. Seus melhores amigos têm que ser cristãos. Seus companheiros íntimos, cristãos. Seu rol de amigo, cristão. Porque são cristãos que vão participar da sua formação, que também é cristã. Se tem pais aqui,
Faça com que os seus filhos andem na presença apenas de cristãos e cristãos de verdade, porque esses cristãos contribuirão de forma cristã para a formação cristã da sua filha ou do seu filho que é cristão. Comunhão. Quais são os tipos de pessoas que eu devo me relacionar? Cristãos. E quais são os tipos de cristão que o jovem deve se relacionar para a sua formação? Provérbios 13:20 dá a resposta. Quem anda com o sábio se tornará mais sábio, mas quem anda com o tolo terá muitas dores, ou será afligido. A Bíblia diz que o jovem deve andar com o sábio. E a palavra sábio aqui tem uma conotação de maduro. Porque se um tolo andar com tolo, ele vai ser afligido. Quem é o tolo? A tolice é abrigada no coração de quem? Dos jovens. Então o jovem que anda com jovem é um tolo andando com tolo. E o tolo que anda com tolo será atolado. Sofrerá muitos males, será afligido. Então veja só, biblicamente, vocês devem andar na presença de sábios. Vocês devem ter comunhão com sábios. Vocês devem andar com pessoas maduras, adultas, idôneas, espirituais, porque só essas podem contribuir para a tua formação. Essa geração o que faz? Quem educa vocês são seus amigos. Quem participa da sua formação são jovens da mesma idade, ou mais novos e mais estúpidos que vocês, mais neófitos que vocês, mais insensatos que vocês. E a Bíblia diz que, jovem, anda com o sábio e você se tornará sábio. Agora o companheiro dos tolos sofrerá muitos males, será afligido. Agora, vem cá comigo. Quando Salomão escreveu isso aí, é difícil imaginar que a tolice daquela época seria comparada com a tolice de hoje. Se o tolo daquela época afligiu o jovem, imagina o tolo dessa época. Você acha mesmo que uma pessoa que acorda meio-dia, que joga videogame 3, 4 horas por dia, que fica na internet mais 5 horas, ele pode contribuir em alguma coisa de valor para o seu crescimento? Você acha que o menino que não trabalha, que não tem ofício nenhum, que é um péssimo aluno, que é um irresponsável, pode contribuir para a sua formação? Você acha que você pode ter amizade com uma pessoa dessa? Você vai ser afligido, vai te destruir. Então, biblicamente, você não pode andar na presença de tolos. A mesma coisa, quem são as melhores amigas suas, meninas? Você anda com outras tolinhas, que tem um miolinho mole, que tem uma ervilha na cabeça. E essas meninas não têm nada para te ensinar. Um ofício de mãe, um ofício de mulher, um ofício de dona de casa, um ofício de uma mulher madura. Elas não têm. Elas vão contribuir com você com necessidades. Coisas estúpidas, como paquera, ficar, a calça apertada, o Facebook, o batom vermelho Ferrari. É só isso. Não vai evoluir intelectualmente. Não vai evoluir academicamente, socialmente, culturalmente. Não tem nada para acrescentar a você. Anda com sábio, você deve, para sua formação ser saudável, andar com sábios, maduros. Biblicamente você deve andar, ter comunhão com sábios. Isso é uma ordem. Pode ver quando você vê tolo andando com tolo, onde que vai dar? Se eu estou na presença de um tolo, vem uma menina, mexe comigo, o tolo, não, dá nada não, ela é bonita. Eu vou cair na conversa do tolo
e vou me ser afligido. Se eu estou na presença de um sábio, ele me repreende, tira teus olhos. Oh meu Deus, é verdade. Sempre foi assim antigamente. Os jovens antigamente, independente das escrituras, não eram formados por outros jovens. Pirralho não pode formar pirralho. Pirralha não pode formar pirralha, não tem nada para contribuir. Biblicamente é uma ordem. Você que está aqui, a palavra para você é para andar com gente sábia, madura, idônea, mais velha que você, que tem algo para contribuir para a tua formação. Pessoas espirituais. Deixa teu filho andar com esses meninos. Não vai contribuir nada. Como que é biblicamente? Como é andar com sábio? Os jovens antigamente andavam com sábios para se tornar sábios. Com maduros para se tornar maduros. Quem eram esses homens? Primeiras pessoas, os pais. Você precisa andar com seu pai, com a sua mãe, aprender com eles ofícios de mãe, ofícios de dona de casa, ofícios de mulher, ofícios de pai, ofícios de esposo, ofícios de profissional. São eles que têm que cooperar para a sua formação. Por quê? Porque o seu pai e sua mãe são experientes, maduros, sóbrios, idôneos e tem muito a contribuir para você. Tirando aqueles que têm pais marginais, que estão presos, drogados, etc. Eu sei que existe isso. Você está liberado para aprender com teu pai. Então você precisa seguir os conselhos do seu pai. Precisa aprender ofícios com o seu pai. Antigamente era desse jeito. Como que era? Menino desde cedo. Saía com o pai ensinava a barbear, ensinava a se vestir, ensinava o filho a ter higiene pessoal, levava o filho para trabalhar com ele aos fins de semana, às vezes capinava um quintal, pintava uma parede, carregava uma lata de areia, dava obrigações para o filho, como contas, dívidas, fazia um serviço de office boy. Esse menino crescia com a formação, ensinava bons modos, disciplinava o filho, e esse jovem crescia sendo orientado por um sábio, e ele se tornava sábio. Então você tinha um substituto do pai, um homem idôneo, profissional, maduro, bom marido e bom pai. Agora como é que o menino que anda com o cara do cabelo arrepiado, do hang loose, do heavy metal, do Zé Mané, que o semi-analfabeta atrofiado, que só sabe jogar videogame, vai crescer? Vai ser um tolo, vai ser um idiota. Não vai aprender a ser homem, não vai aprender a tocar um botijão de gás, uma lâmpada. Não vai aprender a pagar uma conta, não vai aprender a cuidar da esposa, não vai aprender a liderar nada, vai levar essa nação, essa sociedade ao caos. Por quê? Porque está andando com outro estúpido, que está ensinando ele a ser mais estúpido que ele. Ou ela está andando com a estúpida. Desculpa usar o termo, porque um dia eu parei da porta de uma escola para pegar um menino, aí deu o sinal, aí eu vi, saí na classe de meninas, de 14 a 17 anos, eu fiquei estupefato no que eu vi. Eu vi aberrações, perdeu-se a feminilidade, perdeu-se a doçura da mulher. Você vai andar com essas meninas? Você vai ser estúpida igual elas, tolas igual elas, vai ser afligida igual elas. Porque essas meninas não sabem nada da vida, só sabem ficar na frente do Facebook e gastar sua pequena quantia que elas recebem em futilidades eletrônicas. Uma menina de 18 anos, hoje a maioria não sabe fazer um arroz, não sabe limpar uma peça íntima, não sabe passar uma camisa, não sabe fritar um ovo, não sabe escrever. Se dá uma prova aqui e pedir para a gente escrever, vai sair cada aberração que você não tem ideia. Não sabe se pronunciar. Sabe por quê? Está andando na presença de tolo. Anda com teu pai, primeiro com os pais, para a tua formação. Pega pais do modo antigo aqui. O pai do pastor Danilo. Aquele tipo de homem que nunca falta de um dia de serviço. Que usa a mesma roupa há 3 anos, mas não deixa uma dívida em casa.
que tem compromisso com a verdade, que é reto. Os filhos legam isso dos pais. O pai do José é da Marta e do Sandro. Falava palavrão, catava no cabelo e levantava. 2 são advogados, gerente de banco, e a Marta é profissional liberal. Pergunta se um deles rouba, fornica, adultera, trambica, falsifica. Não foi a Bíblia que ensinou, não. Foi a Bíblia, não. Foi os pais. O pai diretor de escola, a mãe professora. Então se ensinava a ter bons modos, se ensinava a virar homem, se ensinava princípio. Era desse jeito. Agora pergunta os que não têm, eu corto o meu pescoço e não mostro quem que é. A palavra está dizendo para você que quer ter uma formação. Anda com gente mais velha. Primeiro com os pais. O pai acorda às 6h30, 7h, puxa da cama, vamos comigo. Catar tijolo, capinar quintal, fazer maceira, vamos pintar. Para virar homem. Primeiro os pais. Meninas, as mães. Antigamente, como é que era? No Velho Testamento, na cultura. O Brasil tem uma péssima visão da mulher do lar. Aqui ela é repudiada, a dona de casa. Só no Brasil. Outras culturas, não. É um excelente ofício. Biblicamente, a função da mulher é essa. Porque eu não trocaria o meu pastorado para cuidar de nenê, de cozinha, de casa, de jeito nenhum. Cuidar do lar, cuidar do marido, cuidar dos filhos é um ministério, é um ofício. E é nobre e é bíblico. E não se sinta rebaixada por causa disso. Isso é absurdo. Antigamente, as meninas aprendiam com a mãe o ofício de casa. Aprendiam a lavar. Aprendiam a deixar uma camisa branca, passada. Um chão limpo, encerado. Uma comida bem feita, bem temperada. Um menino trocado, bem limpo. A mãe adornava o lar e ensinava a filha. Então a menina de 18 anos estava pronta para casar com qualquer um e aguentava qualquer coisa. Aprendia a ser responsável, aprendia a ser madura, aprendia a levantar cedo, os ofícios do lar, todos. Porque não pensa você que é mais saudável você e sua mulher trabalhar, não. É muito mais saudável o pai ser o provedor e a mãe ficar em casa, cuidando da casa, da roupa do marido, da roupa dos filhos, do filho e da comida. Que é uma função muito difícil. Agora você está sendo preparada, menina, para ser mãe? Está pronta para ser mãe? Você que está doida para namorar? Está doida para ter um homem? Está pronta para ser mãe? Está pronta para ser esposa? Consegue administrar uma casa inteira, deixando ela limpa, a roupa em dia, a comida feita? Não. Por que que não? Porque está andando com outra pirralha que nunca vai te ensinar isso. Anda com a tua mãe. Aprende com a tua mãe como é que cuida de um lar. Como é que faz uma comida bem feita, como é que cuida de uma roupa, como é que paga contas, como é que administra e governa um lar. Como que é uma postura de uma mãe, de uma mulher, de uma esposa. Vê como ela pensa, como ela age. Ela vai trabalhar na sua formação. Tem que andar com a mãe. Hoje as meninas têm ódio das mães, repudiam as mães, odeiam as mães. O que é isso? Isso está errado. Segundo, primeiro os pais. Segundo, os anciãos. 1 Pedro 5,5. Jovens, sede sujeito aos anciãos. Então o conselho para o jovem, para a formação dele, não é andar na presença de outros jovens. É andar na presença de sábios, maduros. Gente que tem algo para acrescentar na formação do jovem. Primeiras pessoas então que os jovens têm que andar na presença, os pais. O pai e a mãe, independente de Bíblia. 20, 30 anos atrás era assim. O filho mais novo companheiro do pai, a menina companheira da mãe, ou de ambos. Segundo, anciãos. Obreiros, pastores, diáconos, homens espirituais. Pedro está dizendo, jovens, sede submissa aos anciãos. Pessoas espirituais, maduras, idôneas, que podem te ajudar. Vamos ver o exemplo na Bíblia, por exemplo. Quem se lembra do jovem Samuel? A Bíblia diz que a mãe o entregou ainda cedo para o templo. E olha o que a Bíblia diz. Samuel foi formado
pela presença do sacerdote e do último juiz, Eli. O texto diz assim, em 1 Samuel 3, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era um sacerdote, era um juiz, um homem adulto. E Samuel cresceu na presença de Eli, para depois ser um dos maiores sacerdotes, profetas do Antigo Testamento. Então aquele jovem Samuel, que ungiu o rei Davi, que foi um estupendo profeta, um sacerdote, ele não foi formado por outros jovens, ele não andou na companhia de outros pirralhos, ele estava servindo ao Senhor na presença do Senhor perante Eli. Anciãos, homens de Deus têm que te acompanhar, mulheres de Deus, para sua formação. Quem se lembra do jovem Eliseu? Samuel está em 1 Samuel capítulo 3. A passagem de Eliseu está em 1 Reis 19, do verso 19 ao 21. A Bíblia diz que Elias está passando, Eliseu estava numa junta de bois. Elias joga a capa sobre Eliseu e o chama. A Bíblia diz que imediatamente Eliseu deixa a junta de bois e segue o profeta Elias. Com quem que o jovem Samuel andou? Com o pirralhinho da quinta série? Com a menininha que cola na prova e fica, beija na boca atrás do muro da escola? Não. Eliseu andou com nada mais, nada menos na presença do profeta Elias. Um estupendo profeta. Quem trabalhou, quem ajudou na formação de Eliseu? O jovem Eliseu, o ancião Elias, o obreiro Elias, o sábio Elias. E Moisés? Você acha que Moisés foi o que foi a vida inteira? A Bíblia diz que Moisés sai do Egito e ele vai para Midian. Está em Êxodo capítulo 2, capítulo 3. Ele vai para Midian. Sabe quem que ele encontra lá? Jetro. Jetro vai ser o seu sogro. Ele vai casar com a mulher de Jetro, Séfora. E a Bíblia diz que ele fica apacentando o rebanho de Jetro durante 40 anos. Moisés andou na presença do sogro dele, de um homem mais velho. Tanto é que quando Moisés vai liderar Israel, ele acha pesado julgar todo Israel. Jetro vai lá e dá um conselho: separa homens de 150 para julgar cada um uma causa, senão você não vai dar conta. Tinha um conselheiro sobre Moisés, tinha um homem mais velho sobre Moisés. Moisés foi formado antes de tirar Israel do Egito por Jetro. Andou na presença de Jetro, foi aconselhado por Jetro. Quem era Jetro? O sogro de Moisés, um homem sábio, um homem idôneo. Ficou apacentando o rebanho, trabalhando de pastor com Jetro, aprendeu um ofício, foi aconselhado, moldado, ensinado por Jetro. Moisés não foi para um grupo de jovens. Temos que aprender isso. E Paulo? Quem acha que Paulo veio do nada? Lembra que Paulo foi? Um erudito, um poliglota, um bandeirante, um missionário, um teólogo, o apóstolo dos apóstolos. Em Atos 22, 3, sabe o que diz? Que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Sabe quem era Gamaliel? Filho de Simão, filho de Hilel, um rabino que tinha uma escola judaica das mais conhecidas de Israel. Então Paulo foi formado por um doutor da lei, um ancião. Por isso foi o homem que foi. Timóteo. Você pode ler nas duas epístolas. O jovem Timóteo, apacentado, discipulado, orientado pelo velho Paulo. Josué, Números 27, verso 22 e 23. Ele precisa de um sucessor. Quem ele vai colocar? Aquele que andou com ele e foi fiel a Deus. Josué. Moisés impõe as mãos sobre Josué, e Josué então faz o povo atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Biblicamente, os homens andavam ou com os pais e a mãe, ou andavam com anciãos. Os jovens andavam com profetas.
andavam com sacerdotes, andavam com teólogos, andavam com juízes, andavam com reis. Só um adendo antes de terminar aí. Anota aí 1 Reis capítulo 12. Essa história o Sandro que gosta. Roboão, filho de Salomão. Está reinando. Vem Jeroboão e pede para se reconciliar. Pede para diminuir sobre ele o fardo que seu pai lhe pusera. Roboão pede 3 dias para dar resposta. Rei de Israel. Ele vai consultar os anciãos. O que eu faço com Jeroboão? Olha, é certo que se você aliviar o fardo deles, eles te servirão. Roboão falou, eu não vou ouvir que esses anciãos não. Foi consultar os jovens que cresceram com ele. Olha o que os jovens falaram para Roboão. O seu pai fez duro o fardo deles? Diz para ele que o seu dedo mínimo é mais grosso que o lombo dos seus pais. Se ele castigou vocês com açoites, fala para ele, Roboão, que eu vou castigar com escorpiões. Roboão foi ouvir o conselho dos jovens, dos nécios, dos cueca vermelha pitbull, dos cabelinhos arrepiados com gel de R$1,99, dos camiseta PPPPP, que é a coisa mais horrorosa. Nós vamos tratar no decorrer da semana, segura. Sabe o que aconteceu? O maior cisma de todos os tempos. Jeroboão divide o reino do sul e do norte, leva 10 tribos com ele. Ele vai ser rei do reino do sul, do reino do norte, Israel, e Roboão fica com o reino do sul, Judá. Israel se divide em 2 reinos porque um rei foi atender o ouvido de jovens, moleques, neófitos. E o que aconteceu com Roboão? Foi afligido, teve dores. Para terminar, Tito capítulo 2, para as meninas. Abre lá em Tito. Tito, capítulo 2, verso 3. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. É aqui. Aí aqui fala da companheira das meninas. Semelhante vós, mulheres idosas, mulheres mais velhas, mulheres sábias, andem com as mais novas, para ensinar elas. Você deve andar na presença. Eu fico bobo de ver, eu não vejo as meninas novas aqui andando com obreiras, com as mulheres de pastor, com as mães de família. É isso que a Escritura está andando. Semelhantemente vós, irmãs idosas, ensinai as jovens, andai com as jovens, tenhais comunhão com as jovens, para ensinarem, formação, para elas serem boas donas de casa, boas esposas, boas mulheres, boas administradoras. Então isso não pode ser ignorado para a tua vida. Não pode. Olha as pessoas dessa igreja, os 3 pastores. Eu comecei a discipulá-los quando eles tinham 16 anos, crianças, de brinquinho e tudo mais, argolinha. 3, pastor Cunha, pastor Danilo e pastor Luiz. Eles andavam na minha presença, 10 anos mais velho que eles, obreiro, pastor, todo o tempo da minha vida. Hoje os 3, pastor Luiz casado com a Gabriela, a mulher Dônia, casado, pastor de uma igreja, líder de uma congregação, dono de uma imobiliária. Pastor Cunha, advogado, pastor dessa igreja,
pastor administrador da igreja, casado com a Nélia, obreiro, e cuida da Santa Efigênia. Danilo, advogado, pastor da igreja, pastor de uma congregação no Aeroporto 3, noivo e vai casar daqui exatamente 12 dias com a Soraya, e é professor de escola dominical dessa igreja. Com quem que eles andaram? Com outros pirralhos igual a eles? Não. Com o pastor Paulo Júnior. Prazer. A vara comia solta, mas virou gente. Minha mãe falava para eles, duas coisas que essa juventude conhece, né? Minha mãe falava uma coisa, fica ativo, menino, e depois vira gente. Eu pensava que eu era o Pinóquio, porque o Pinóquio queria virar gente, lembra? Ele ficava sempre tentando. Eu devo ser de pau, pelo menos a cara deve ser de pau, né? Andaram. Para virar homens, tem que andar com outros homens, na presença de anciãos. Agora o que eu ensinei? Só ler a Bíblia e orar? Corta o cabelo com decência, eu ensinava. Tenha higiene como um homem, seu porco. Se vista com pudor, com decência. Fale com clareza, com convicção. Seja honesto na formação. Esse é o papel do pai ou é o papel do ancião? Ensinar bons modos, princípios, ética. Ensinar espiritualidade, teologia. E formar o caráter do camarada. Agora me fala se o cara do videogame do meio-dia vai te ensinar. Se o cara que fica vendo malhação, essa menininha que fica no Facebook fazendo não sei o que, atrofiando a mente que já não é grande, vai te dar. Então esse é o primeiro princípio dessa noite para você jovem. Ai de ti, ó nação, cujo rei é uma criança, não se desenvolveu, que é imaturo. Ai da família, ai do empreendimento, ai da igreja, ai do casamento que tiver um homem e uma mulher que é uma criança, que não se desenvolveram, que não amadureceram. Ai, um oráculo de maldição, malditos serão afligidos. Então vamos trabalhar para a sua maturidade, para a sua formação, segundo a palavra. E um dos grandes princípios para a formação são os relacionamentos que contribuirão para a sua formação. Quem são? Não podem ser ímpios, tem que ser cristãos. Quais cristãos? Não podem ser imaturos, tolos, tem que ser sábios, maduros. Ande na presença dos seus pais, aprenda com o pai, aprenda com a mãe. Aí ande na presença dos anciãos, pastores, homens de Deus, obreiros, obreiras, mais velhos, idôneos, espirituais, vão contribuir para você. Vai falar com a tua mãe essa semana, você vai descobrir quanta coisa aquela velhinha que você não dá nada vai ter para te ensinar. Quanta coisa aquele pai que você está ignorando vai ter para te ensinar. É uma experiência de vida. Eu duvido que você sabe lavar uma camisa branca, pôr ela de molho, colocar para coarar e passar ela com quina. Isso aí, minha filha, faculdade não ensina não, bem. Isso aí só a mãe para ensinar. Eu duvido, meu filho. Aprende com o teu pai, explora teu pai e tua mãe e explora os pastores, os obreiros, os homens de Deus. Essa é a palavra para os jovens, para a sua formação. Agora, se você rejeitar, você terá muitas dores. Você será afligido. Vai perturbar a sua formação e você não será um homem, será uma criança governando, uma criança liderando, uma criança administrando. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, Senhor. Pai, que a sua palavra entre no coração dos jovens e eles aprendam, Senhor, a amadurecerem, serem idôneos, sábios. Que eles andem na presença de homens sábios, de mulheres sábias,